Fala galerinha do sexto ano, professor Jordano na área, professor de Geografia. Estou passando aqui hoje para corrigir com vocês algumas das atividades que eu passei, beleza? Vou mostrar para vocês no fórum a primeira atividade que eu abri para vocês. Deixa eu me diminuir, colocar aqui no cantinho. Vamos lá no fórum aqui, ó. No dia 27 de março, eu passei essa atividade para vocês, que era o capítulo 5, que fala sobre orientação. E essa atividade poderia ser desenvolvida aí ao longo da semana, ok? O que eu pedi para que vocês fizessem? Assistissem essas videoaulas aqui, ó, pesquisar lá no canal Eleva, porque não tem como mandar o link para vocês, então vocês têm que digitar Geografia, sexto ano regular, como se orientar na superfície terrestre, e vocês vão achar um vídeo de 7 minutos e 28 segundos, referente ao capítulo 5. Assistisse esse vídeo e depois também assistisse esse vídeo aqui, ó, da Rosa dos Ventos, pontos cardeais e colaterais, orientação, nesse link do YouTube. Assistido os vídeos e dado uma lidinha no nosso livro, né, queria que vocês fizessem os exercícios conceituais e contextualizados das páginas aqui, páginas 122, 123 e 124, beleza? Depois fossem lá para o portal Eleva, praticar um pouquinho na plataforma adaptativa para aprender mais, com outras atividades, com outros exercícios para fixar mais esse conteúdo, e depois mais exercícios de fixação, que é esse desafio que eu passei para vocês, para a gente trabalhar as coordenadas geográficas. O primeiro desafio aqui está respondido de verde e o restante eu queria que vocês fizessem, beleza? Então a gente vai corrigir basicamente isso daqui junto. Eu tirei algumas fotos, cortei uns pedacinhos da nossa apostila. Essa daqui é a nossa apostila em PDF, mas vocês podem usar também, ó, a apostila impressa de vocês, que vocês têm, ok? É a mesma coisa. Eu botei aqui só para poder colocar no PowerPoint. Eu fiz um PowerPoint para ficar mais claro para vocês. Vamos dar uma olhadinha nele. Beleza. A gente vai corrigir as atividades do módulo 5. A primeira atividade, o primeiro exercício, lá, número 1 dos exercícios conceituais, pediu o seguinte, ó, complete a Rosa dos Ventos com os pontos cardeais e colaterais. Que a gente já viu, tem lá na página, se não me engano, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Na página 118, tem uma Rosa dos Ventos, vocês podiam dar uma coladinha aqui, tá vendo? Ó? Rosa dos Ventos com os pontos cardeais, colaterais, até os subcolaterais, mas esse daqui a gente não vai utilizar nesse exercício. Aí vocês podiam dar uma olhadinha, beleza? Mas vamos lembrar, toda vez que a gente olha, pensa numa Rosa dos Ventos, imagina uma Rosa dos Ventos, por padrão, por convenção, ela sempre vem assim, ó, posicionada com o topo para o norte. É um padrão, é uma norma, não quer dizer que é uma regra. Em diferentes atividades a gente pode mudar esse norte de posição, girar, inverter a Rosa dos Ventos. Mas, de um modo geral, o norte sempre vai estar posicionado aqui, ó, na parte superior. E a gente sabe que tem um ponto cardeal que é oposto ao norte. Qual que é? Ponto cardeal sul. E aí, tendo em vista que a gente já localizou o norte e o sul, fica mais fácil a gente localizar os outros pontos cardeais. Posicionando o norte acima e o sul abaixo, a gente sabe que a nossa direita, a gente sempre vai ter qual ponto cardeal? Ponto cardeal leste. E do lado esquerdo, a gente sempre vai ter o ponto cardeal oeste. Ok? Definindo esses 4 pontos cardeais, a gente começa a definir os pontos colaterais. Os colaterais a oeste são um pouco mais fáceis, porque a gente só faz a somatória dessas duas letrinhas aqui, ó, do N com O e do S com O. Ou seja, o N com O vai virar o ponto colateral noroeste. O S de sul com o O de oeste vai virar o ponto colateral sudoeste, SO. E aí é basicamente, tá vendo, ó, a somatória, a junção das duas letrinhas. Aqui vai ser noroeste e aqui vai ser sudoeste, ok? Lembra desse oeste no final da palavrinha. Aqui, já do outro lado, a gente não faz a junção
das letras. A gente faz a junção da próxima letra que vem depois do L no leste. A gente faz a junção da letra E. Então aqui a gente vai somar essas duas letras com a letra E, juntar, né? Então aqui em cima, ó, vai ser o Nordeste, o NE. E aqui embaixo nós vamos ter o Sudeste, SE, ok? Então é basicamente essa a estrutura da nossa Rosa dos Ventos. Normalmente, durante as aulas, vocês não apresentaram muita dificuldade em identificar os pontos cardeais e colaterais, não. Às vezes vocês se confundem na escrita. Escreve Sudeste no lugar de Sudoeste, Nordeste no lugar de Noroeste. Lembra, sempre quando tiver o O, você vai ter que colocar o Oeste no finalzinho do ponto colateral, beleza? E aí, para quem não lembrava, era só dar uma coladinha lá na página. Aqui está a página errada, está 111. No livro de vocês é 118, beleza? Página 118, vai aparecer lá para vocês uma colinha. Ficou claro aí o posicionamento de cada ponto cardial e cada ponto colateral número 1? Qualquer dúvida, pode escrever um comentário aqui no fórum, que eu reforço com vocês, tiro as dúvidas, esclareço tudo, beleza? Vamos passar para o próximo exercício. O próximo exercício pedia para a gente escrever a direção das setas. Só que não era a direção como a gente está acostumado, direita, esquerda, diagonal, para cima e para baixo. É para você escrever a direção das setas pensando na Rosa dos Ventos, pensando nos pontos colaterais e cardeais, beleza? Então, e outra coisa também, para resolver essa questão, é muito importante vocês imaginarem aquela Rosa dos Ventos que eu já mostrei para vocês, a Rosa dos Ventos padrão. Via de regra, a gente sempre traz o norte posicionado no topo da Rosa dos Ventos, ok? Então, pensando numa Rosa dos Ventos padrão, que o norte está posicionado no topo da Rosa dos Ventos, esse daqui seria qual direção? Para a direita. Seria o ponto cardial leste. Muito bem. E posicionado para cima, que é o padrão lá da Rosa dos Ventos. Ponto cardial norte. E esse na diagonal aí, ó, seria o quê? Um ponto cardial ou um ponto colateral? Um ponto colateral. E qual ponto colateral que seria? Sudeste. Muito bom. E já, ó, outro na diagonal. Diagonal é o quê? Ponto colateral ou ponto cardial? Ponto colateral. Então, ó, na diagonal para cima é Nordeste. Muito bom. E na horizontal aí, para o lado esquerdo, ponto cardeal oeste. Beleza? Se alguém tivesse dúvida nesse exercício, de novo, podia recorrer aqui, ó, a Rosa dos Ventos, para poder responder a questão, ok? Essas primeiras questões são mais para a gente se familiarizar como é que funciona, como é que é a estrutura da Rosa dos Ventos. A partir do momento que a gente já entendeu, a gente começa a fazer a inserção da lógica e da localização nessas atividades. Por exemplo, questão número 3. Esta é uma planta de uma pequena cidade com seus pontos mais importantes marcados. Observe com atenção a planta e sua legenda. Ou seja, a primeira coisa que vocês têm que fazer é identificar o que é cada coisa. Ó, isso daqui é a fábrica, isso daqui é a escola, isso daqui é a igreja, isso é o hotel, procurar essas figuras. Ah, o correio é isso, o correio está aqui, o supermercado é isso, o supermercado está aqui. Identificar primeiro os objetos da legenda lá na planta, no mapinha, ok? Identificado isso, outra informação importantíssima. Observando a posição do Sol, tá aqui o Sol aqui, ó, tá vendo? E considerando que são 6 horas da manhã, responda. Se são 6 horas da manhã, 6 horas da manhã o Sol está nascendo, está se pondo, está no meio do caminho. 6 horas da manhã, normalmente, é mais próximo ao horário de nascimento do Sol. É o horário que o Sol nasce por volta de 5, 6 horas da manhã, dependendo do lugar do planeta, da época do ano. Então, o Sol está nascendo por volta das 6 horas da manhã, então o Sol sempre nasce a qual direção? Qual ponto cardial? Sempre nasce a leste. Então, se o Sol sempre nasce a leste, e são por volta de 6 horas da manhã, a gente já consegue identificar um ponto cardial. A gente já consegue identificar que aqui, ó, é o leste, porque o Sol nasce a leste,
Então, identificamos o leste. E a gente sabe que do lado oposto ao leste está qual outro ponto cardeal? Ponto cardeal oeste. Então, do outro lado vai estar o oeste. Identificando o oeste e o leste, a gente consegue identificar os outros pontos cardeais. Lembrando que o norte, o leste sempre vai ficar à direita do norte e o oeste sempre à esquerda. Então, é como se a gente tivesse deitado a rosa dos ventos. Ó, é como se a gente tivesse feito isso. O leste está aqui, o oeste está aqui. A rosa dos ventos deitou um pouquinho. Então, a partir daí, a gente consegue identificar o norte e o sul. O norte vai estar aqui e o sul vai estar aqui. Beleza? Show! Já me localizei, me situei aqui na minha planta. Agora, vamos atender o que o exercício está pedindo. Letra A. Se você estiver no hotel e precisar ir até o hospital, que direção tomará? Então, vamos ver aqui, ó, o hotel é esse e o hospital é essa cruzinha. Então, ó, a gente está aqui, ó, hotel e vou para o hospital. Essa é a direção que eu vou seguir. Se eu olhar essa direção aqui, na rosa dos ventos inclinada, para onde ela está apontando? Ó? Para o noroeste, correto? Entenderam? Tem que tomar cuidado, porque se você não fizer essa análise aqui, ó, de deitar um pouquinho a rosa dos ventos, você pode se confundir, achar que o norte está aqui e falar que é nordeste. Por que não é nordeste? Porque a rosa dos ventos deitou um pouquinho. A gente está analisando ela de forma deitada, porque a posição que o sol está nascendo nessa maquete, nessa planta, né? Nesse mapa dessa cidade, é aqui. Por isso que a gente mudou um pouquinho a posição dos pontos cardeais. Ficou claro? Se não tiver ficado claro, posta aqui no fórum que eu ajudo vocês, ok? Questão letra B, desculpa. Se ao sair da fábrica, você quiser ir fazer compras no supermercado, que direção tomará? Ou seja, ó, fábrica é isso e supermercado é o carrinho de compras. Eu estou aqui na fábrica e quero ir lá para o supermercado. Então, o percurso que eu vou fazer, ó, é um percurso em linha reta. Para qual direção? Para qual ponto cardeal? Ponto cardeal norte. Está aqui, ó. A gente até desenhou. Está vendo por que é bom desenhar também nos mapas, nas plantas que aparecem? Porque quando você desenha, a chance de você se confundir fica menor. Então, a resposta certa é norte. Letra C. Se você estiver no aeroporto e quiser ir até a estação rodoviária, atravessando a praça, qual direção tomará? Então, eu estou aqui no aeroporto, o aeroporto é tudo isso, tem uma portinha aqui no aeroporto, ó, e eu quero ir para a estação ferroviária. Rodoviária, no caso, né? É escrito ferroviária aqui, mas só tem uma estação. Rodoviária. Então, isso daqui, gente, é rodoviária, tá? E não ferroviária, só tem uma estação no exercício. Ele pode ter confundido vocês, mas pensa que só existe uma. Então, se eu estou no aeroporto e quero vir para cá, ó, na estação rodoviária ou ferroviária, passando pela praça, eu vou caminhar nesse sentido aqui, ó. Então, qual direção que eu vou tomar? Direção oeste. Beleza? A partir desse exercício, a gente começa a colocar a lógica dos pontos cardeais e colaterais da rosa dos ventos nos nossos mapas, nas nossas plantas, para começar a utilizar eles para se localizar. Ok? Qualquer dúvida, joga aí no fórum. Vamos para a próxima questão. 4. Observe o campo de futebol a seguir durante uma partida às 18 horas. Ou seja, 18 horas o sol está nascendo, está se pondo, está a pino, está lá no topo do céu. 18 horas está acontecendo o que com o sol? Está se pondo. Normalmente é no finalzinho do dia, 18 horas, quando o sol começa a se pôr, o céu fica alaranjado, avermelhado, não é? Então, ó, se o sol nasce a leste, ele se põe a oeste, do lado oposto. Então, 18 horas o sol está se pondo. Então, ele está se pondo no oeste. Então, ó, já me deu uma informação importante, que aquele lado ali que o sol está aparecendo, onde ele está se pondo às 18 horas, é o oeste. Então, eu já sei que ali é o oeste. Beleza? Vamos identificar os outros pontos cardeais. Do lado oposto do oeste, a gente tem sempre o ponto cardeal leste. E aí, mesma lógica. Eu sempre vou ter o leste à direita do norte e o oeste à esquerda do norte.
Então é a mesma coisa, é como se a gente deitasse um pouquinho a rosa dos ventos, ó. Deitei a rosa dos ventos, vou ter leste, oeste. Então, se eu deitei a rosa dos ventos, vou ter o leste à direita e o oeste à esquerda. Já tem os outros dois pontos cardeais, norte e sul aqui. Ok? Pronto. Montado aqui o nosso esqueminha da rosa dos ventos, vamos tentar responder as questões agora. Letra A. Se Renato, cadê Renato? É esse aqui, ó. Se Renato jogar a bola para Marcos, que é esse daqui, ele chutará na direção, ou seja, ó, Renato está jogando para Marcos aqui, ó, uma direção diagonal. Ele vai estar jogando na direção, olha aqui para a colinha aqui, ó, na rosa dos ventos, noroeste. Ok? Se Renato atrasar a bola para João, ele vai chutá-la na direção, Renato está aqui e João está aqui. Ele vai jogar, ó, na diagonal, para cá, entre o leste e o sul, que é sudeste, beleza? Letra C. Se a jogada for Marcelo, José e Ricardo, a bola irá primeiro na direção, primeiro para Marcelo e José. Cadê Marcelo aqui? Marcelo está aqui, José está aqui. Então, primeiro, ó, ela vai vir nesse sentido, que é na direção leste. Depois, José e Ricardo. José está aqui, Ricardo está aqui, ó. Então, vai ser nessa direção. Vai ser na direção sudoeste. Aqui, ó. Na diagonal, nessa direção, sudoeste. Se Marcelo ganhar a bola e quiser atrasá-la para Paulo, ele chutará na direção. Ou seja, Marcelo está onde? Marcelo está aqui e vai atrasar para Paulo, que está aqui, ó, na diagonal de novo, nessa direção. A gente tem o quê? Nordeste. E letra E, se Marcelo foi o craque do jogo e marcou um golaço no frangueiro Carlos, ele chutou na direção, Marcelo está aqui. E Carlos está aqui, ó, meio reto, né? De repente, se for retinho, vai até lá no cantinho do gol. Então, ó, reto nessa direção, sentido sul. Isso aí. Então, temos todas as respostas. O mais importante é vocês fazerem isso, galera. Analisem a posição do Sol, escrevam os outros pontos cardeais no mapa, no desenho, na ilustração, na planta, seja lá o que for. A partir daí, você começa a fazer suas análises. Usa uma outra rosa dos ventos para orientar vocês, ok? Se alguém tiver dúvida nesse exercício, manda aí o comentário que eu esclareço melhor, ok? Vamos para o próximo. 5. Quais são os instrumentos utilizados para a orientação no espaço geográfico? Explique como eles funcionam. No livro, a gente viu algumas ilustrações de alguns instrumentos. A gente tem, ó, a bússola, o astrolábio, o GPS. Era basicamente isso que eu queria que vocês me dissessem. Esses instrumentos que apareceram no livro didático de vocês. Aí eu criei uma respostinha aqui, ó. Um deles é o astrolábio, que mede a altura, faltou um L aqui, tá, gente? A altura dos astros em relação à linha do Equador. Tem a bússola, a agulha imantada, ou seja, é uma agulha com uma carga eletromagnética que vai apontar, vai ser atraída para o norte magnético do planeta Terra. E o GPS, que é aquele conjunto de satélites que envia informação para o equipamento receptor e você fica sabendo onde você está. Ok? Essas são as três formas, instrumentos utilizados para orientação que a gente estudou nesse capítulo. Ok? Então, a gente vai para o nosso último exercício, que é o do desafio. Tem os contextualizados também, de marca X, mas a gente vai fazer uma outra aula só para eles. Por enquanto, eu estou fazendo os conceituais e os de fixação, que a gente vai escrever mais. Já tem a resposta aqui embaixo, mas não olha ainda não. Primeiro eu quero ensinar para vocês qual era a lógica. A gente tem algumas rotas que vocês deveriam guiar alguém para fazer essas rotas a partir, ó, dos pontos cardeais e colaterais. A gente inicia o trajeto no triângulo e termina na bolinha. Então, como é que ficaria isso? Vamos fazer o azul aqui, ó, que é o primeiro. Primeiro, a gente iria na direção sul, aqui, ó, apontando para baixo, sul. Depois, na direção leste, aqui para o lado direito. Depois, na direção sudoeste. Depois, leste, norte, oeste, norte, leste, sul, nordeste, leste, sul, leste, nordeste, oeste, norte, oeste,
sudoeste, norte e oeste. Finalizei o trajeto. Ok? Falei muito rápido, mas qualquer coisa vocês têm a cola aqui embaixo. Vamos ver o próximo, o vermelho. Olhando aqui a roda dos ventos e o trajeto começa no triângulo. Primeiro, sul, leste, sul, leste, sul, oeste, norte, oeste, sul, leste, norte, leste, sul, agora é diagonal, ó, sudeste, leste, norte, diagonal de novo, noroeste, oeste, diagonal de novo, sudoeste. E para finalizar, na diagonal também, noroeste. Ok? Show! Vamos para o amarelo agora. Amarelo, iniciei aqui, sul, leste, norte, oeste, sul, oeste, norte, leste, norte, oeste, sul, oeste, norte. Pronto. A partir dos pontos cardeais, eu consegui guiar alguém para fazer esse trajeto, essa rota, com base nessa ilustração aqui, beleza? Era isso que eu esperava de vocês, era isso que eu esperava que vocês fizessem para praticar essa memorização do norte e sul. O que vocês podem fazer em casa agora? Traçar uma rota do jeito de vocês e pedir para o irmão, para o pai fazer, ou então até mesmo entre vocês, entre colegas, faz um desenho, uma rota, iguais essas aí que a gente fez, começando com triângulo e terminando com círculo, e compartilha com um colega de vocês. Tenta ver se ele vai acertar as coordenadas, ele faz para você, você faz para ele. É um jeito legal de fixar as coordenadas aí, a orientação, né, os pontos cardeais e colaterais na mente de vocês. Ok? Então, galera, essa correção da primeira atividade é basicamente essa. Vou fazer mais um vídeo aí corrigindo as próximas atividades. Se vocês tiverem qualquer dúvida nessa primeira correção que eu estou passando para vocês, me mandem mensagem, pode ser pela agenda online, pode ser pelo fórum, por onde vocês preferirem. Mas não deixem de tirar dúvidas para que a gente entenda bem o conteúdo e continue avançando, aprendendo sempre mais. Ok? Estou à disposição. Qualquer coisa, estamos na área. Tchau, tchau, sexto ano.